Olá, caros alunos. Estamos iniciando mais um bloco sobre neonatologia. Eu sou a professora Juliana Araújo, sou formada e graduada em enfermagem, com pós-graduação em neonatal, em gestão em saúde, e estou iniciando agora no rumo do mestrado. Para vocês, eu vou iniciar um bloco de neonatologia hoje, entrando um pouquinho nos conceitos do que é a neo. E no decorrer do nosso curso, a gente vai abrangendo mais a neonatologia, os RNs, as crianças, e entrar um pouco também nos adolescentes. Vamos começar a nossa aula, e a partir de agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque uma aula super importante é cuidar primeiro dos nossos RNs. Vamos lá. Eu trouxe uma gravura para vocês sobre neonatologia, do berçário, só uma gravura para vocês começarem a nossa aula. Introdução do que é a neonatologia. A neo, é o novo, o nato, nascimento e logia, pessoal, é um estudo da neonatologia. Pediatria é a parte da medicina que estuda a criança e neonatologia e criança. Puericultura é a parte da neonatologia que estuda a higiene, a profilaxia, a cultura, um pouco do desenvolvimento da criança e do neonatal. Herbiatria é a parte da medicina que estuda os adolescentes. Então, também é muito importante lembrar que a gente tem que focar um pouco também que essas crianças crescem, que esses bebês prematuros também crescem. Então, viram os adolescentes. E existem áreas específicas para esse público-alvo. Ok? Os conceitos. Vamos lá. Embrião. Consiste desde a implantação do óvulo fertilizado no útero até a 8ª semana de desenvolvimento. Isso é um processo da gestação. Essa mãe que teve o seu filho prematuro, um prematuro, vamos supor aí, de 30 semanas, 36 semanas, isso também envolve a neonatologia. Esses RNs nascem prematuros por algumas deficiências da sua gestação em relação à sua mãe. O feto, da 8ª semana até o nascimento, Então, a gente sabe que um bebê se torna recém-RN ou um bebezinho quando ele passa da 8ª semana, porque ele deixa de ser feto. Feto, ele vai até mais tardar aí na 4ª semana, 5ª semana, 6 semanas, no máximo. Óbito fetal. Entrei um pouquinho no óbito fetal, pessoal, pelo seguinte. Existem mortes prematuras, existe gestação, também com mortes de feto na gestação, prematuros que nascem no 5º mês, no 6º mês, que também não se tem condições de se gerar, na forma de neonatologia. Eles se tornam um óbito fetal, ok? Que é a morte de um produto de concepção antes da expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independente da duração da gravidez, indica o óbito do fato de o feto, depois da separação, não respirar e nem apresentar nenhum sinais vitais. O que é mais importante também sabermos é o seguinte: sabemos que um feto se torna um ser gerado numa gestação, o primeiro órgão a se formar se chama o coração. Então, se temos batimentos cardíacos nessa gestação, sabemos que existe um feto e um desenvolvimento de uma criança e de um bebê na gestação de uma mulher, ok? Vamos lá. Classificação da infância. A classificação da infância em grupos etários. Eu dividi para vocês o seguinte: período neonatal, de 0 a 28 dias. Infância, 29 dias a 10 anos. Lactente, 29 dias e 2 anos. Lactentes, pessoal, o que a gente chama é o seguinte: é um período de lactação da criança que vai desenvolvendo e passa de 29 dias até 2 anos. Infância, ele se torna um bebê de 29 dias a 10 anos. Passou dos 10 anos, essa é uma pré-adolescência. Essa criança está saindo da fase infantil, que é para a herbicultura, para ir para a adolescência. E exige muito dos pais, ok? Pré-escola, de 2 a 7 anos. Escolar, de 7 a 11 anos. Adolescência, de 12 a 20 anos.
Isso que, dos 12 aos 20 anos, é uma adolescente e uma entrada na fase adulta. Né? Essa criança ela se torna um pré-adolescente dos 10 aos 12 anos. Então, é um período curto, mas que é um período que os pais têm que estar sempre em cima dos seus filhos em relação a isso. Conceito de classificação do RN. Idade gestacional. O RN a termo ou normal é toda criança nascida de uma gestação entre 38 a 42 semanas de gestação. 280 dias, dando margem de 15 dias antes ou após o parto. Termo, RN de termo, pessoal, que a gente chama, é RN de parto, vamos supor assim, de 8 meses e 3 semanas. É um RN de termo. Um RN de prematuro é toda criança nascida de uma gestação entre 28 e 37 semanas de gestação. RN pós-maturo é toda criança nascida de uma gestação com mais de 42 semanas de gestação. Então, ele passa um pouco a mais de 9 meses, esse pós-maturo, do que os 9 meses, ok? Vamos lá. Peso ao nascer. AIG, adequado para a idade gestacional, que eu coloquei todos aqui com as nomenclaturas para vocês se ligarem. Por quê? Na fase que vocês estiverem em estágio, eu não vou passar para vocês a identificação, e sim só a sigla de cada nome. Por quê? Vocês não vão ter tempo de copiar, vocês vão ter tempo sim de botar a sigla e lá todo mundo na parte de enfermagem já sabe que AIG é adequado para a idade gestacional. PIG, pequena idade gestacional, isso vai ajudando a gente a trabalhar melhor e no processo mais avançado, ok? Na hora que vocês forem preencher o prontuário desse paciente, esse paciente vai estar com toda a nomenclatura, mas você já sabe que PIG é pequena idade gestacional, AIG adequado para a idade gestacional, e aí sucessivamente vocês vão pegando o ritmo. Vamos lá, a idade adequada, idade gestacional. Todo RN que nasce com peso maior que 2,5 kg a 4 kg é adequado para a idade gestacional. PIG, pequeno para a idade gestacional. Todo RN que nasce com peso igual ou inferior a 2,5 kg, que vamos botar também o que significa. 900 gramas, 700 gramas, 600 gramas, depende de cada RN que nasce com o seu prematuro de peso. Então, eles vão para a incubadora de acordo com o peso de cada um. Tem crianças de 600 gramas, 700 gramas, esse requer uma incubadora específica só para o tamanho dele, ok? E GIG, grande para a idade gestacional, é todo RN que nasce com peso igual ou superior a 4 kg. Criança, RN que nasce acima de 3,5 kg, 4 kg, que chega até 4 kg, nós tratamos ele como um superior, porque ele já não se torna tanto um RN prematuro, porque ele está com 4 quilos, é uma criança em desenvolvimento, ele pode ter qualquer cardiopatia, ele pode ter algum problema de saúde, de infecção, requer uma série de coisas que a gente não pode nem colocar eles na incubadora, mas sim coloca-se eles numa parte mais adequada na área da NEL, ok? RN de alto risco. É o produto de uma gestação de alto risco, onde as intercorrências patológicas e ou sociais representam fatores de agressão ao binômio mãe e filho, determinado morbimortalidade perinatal, que pode perdurar até 28 dias após o parto. Vamos lá. Cuidados imediatos ao RN são aqueles prestados ainda na sala de parto. Objetivo: oferecer regulação térmica. O que se chama nossa regulação térmica? É quando essa criança parte, quando sai do processo do parto da mãe, ele tem uma baixa de temperatura. Essa criança tem que ser permanecida na incubadora para manter o equilíbrio de temperatura, para depois extrair da incubadora e ver até que ponto esse bebê consegue ficar em temperatura ambiente sem precisar
de uma UTI neo, ok? Prevenir infecções, formata relação de mãe e filho, realiza exames sistematizados, apoio cardiorrespiratórias e metabólica, remoção e outro nível de segundo risco. Existem vários riscos em RN, pessoal. RN é um serzinho muito frágil, é um bebê muito prematuro, que requer um cuidado muito grande em relação à equipe de enfermagem e à equipe médica. Porque qualquer infecção, qualquer contaminação, esse bebê pode morrer em questão de segundos. Vamos lá. Cuidados imediatos ao RN. A enfermagem monitora o horário exato do nascimento após a expulsão completa do bebê. A partir do momento que a mãe desse bebê expulsa o feto, a equipe de enfermagem é a que está apta a receber esse RN para aspiração, banho, roupinha do bebê, organização de prematuro, incubadora, levar para anel, fazer peso, drenagem, tudo organizado para poder vocês intervir com algum procedimento que o médico pediatra vai indicar para o grupo de enfermagem, ok? Cuidados imediatos ao RN. Secagem e aquecimento. Pessoal, se tira um bebê do parto, da barriga da mãe, né, na hora do parto, esse bebê requer calor, né, uma temperatura parecida com a da placenta da sua mãe. Então, cabe a nós, enfermeiros e técnicos de enfermagem, saber lidar com esse paciente. Ele é pequenininho, então o que é que acontece? Pegamos aqueles capotes, enrolamos o bebê com todo o calorzinho, levamos direto para a sala para verificação de peso, aspiração, para ele não broncoaspirar, o banho, que é super importante, colocar sempre ele lateralizado, mas aí é um processo que eu vou entrar com vocês também, explicando tudo isso para vocês. Então eu quero um pouquinho de atenção no seguinte: posicionar em decúbito lateral em Trendelenburg para facilitar a drenagem. Essa drenagem, pessoal, tem que ser feita rapidamente. Não precisa ser bruscamente, mas precisa de um tempo mais agilidade com esse RN. Então, a gente tem que aspirar bastante para ele não ficar com nenhuma secreção da placenta e do líquido amniótico. Colocar o RN sob fonte de calor radiante, berço aquecido em 30 e 32 graus. Secá-lo e remover os campos úmidos. Os campos úmidos são os campos que a gente utiliza para a secagem dele imediata após o parto, ok? Vamos lá. Antes de sair da sala de parto, ocorre uma perda de temperatura corporal da criança de até 3 graus, como consequência da evaporação do líquido amniótico, que envolve do ambiente mais frio da sala e das manobras a que submetido o recém-nascido nos primeiros minutos. São manobras bruscas, né, que a gente sabe que é utilizado nas fossas para tirar esse bebê da gestação. Se ele é de parto normal, tem a sofrência da sua mãe, que também passa por um processo de sofrimento. Então, essa criança precisa de atenção, cuidados rápidos, e a equipe de enfermagem tem que estar apta para isso. Pegar o bebezinho, o RN, levar imediatamente junto com o pediatra, né, lógico, para avaliação geral deste bebê, ok? Cuidados imediatos ao RN, né? Secagem e aquecimento, aumento de perda de calor do RN, epiderme não queratinizada. Epiderme que a gente fala, pessoal, é quando ele nasce com aquela pastinha famosa, todo mundo conhece, né? Aquela pastinha que parece uma manteiguinha em cima da pele da criança, aquela partezinha ali é para a hidratação daquele bebê. Não devemos remover todo do corpo do bebezinho aquela pastinha branca, né? Que é epiderme, que é em excesso. Vamos lá. Mais água extracelular, mais evaporação, maior quantidade de tecido subcutâneo, menor capacidade de vasoconstricção cutânea, né, desses pacientes. Então, vamos juntos. Construção das vias aéreas. Qual o nosso objetivo? Remover limpeza das vias aéreas e a instalação imediata posterior à manutenção de respiração. É uma parte muito importante a aspiração de cada bebê,
Por quê? Eles estão junto com o líquido amniótico, respirando aquele líquido. Então, eles podem, na hora do parto, ficar alguns resquícios do líquido amniótico, essa criança broncoaspirar, né? E tem uma parada no meio desse processo. Então, nós não podemos correr esse risco. Nós, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pediatras, obstetras, todos estão voltados para aquela criança, ok? Vamos lá. Impedir tamponamento de espaço broncoalveolares. Esse tamponamento, nós nunca fazemos, nós assim, não temos a necessidade de fazê-lo. Só em último caso que fazemos o tamponamento. Impedir a anóxia, né, que a anóxia é quando o bebê passa um processo de respiração curta, né, que dá umas paradas de cardiorrespiratória, e cabe a nós, enfermeiros, entrar nesse processo para ele não broncoaspirar. Observação 1. Se aspirar a boca, primeiro se respira a boca, depois o nariz. Nunca você vai pegar uma sonda e vai aspirar diretamente o nariz para depois você colocar na boca. Jamais. Mesmo ele sendo um RN, sem contaminação nenhuma. Mas jamais você vai partir do nariz para a boca. Sempre aspiração boca, depois nariz, ok? Vamos lá. Desobstrução das vias aéreas. Utilizar aspirador de vácuo, sonda de borracha e polietileno. Essa sonda pode ser a 6, a 8 e a 10, dependendo de cada RN, também da nomenclatura da formação das narinas e da boca dessa criança. Vamos lá. Cuidados imediatos ao RN. Aspiração gástrica. No caso da criança ter deglutido sangue ou mecônio, a aspiração do conteúdo gástrico tem a importância da profilaxia e irritação da mucosa gástrica, evitando a ocorrência dos vômitos nas primeiras horas de vida. Através da aspiração gástrica, pode-se diagnosticar aterísia de estômago. De estômago não, pessoal, desculpa, de esôfago. Né? A aterísia é muito raro desenvolver, mas algumas crianças já desenvolvem por conta do sangue do mecônio que é desenvolvido durante o processo da expulsão dele na hora do parto. Vamos lá. Eu trouxe aí um quadrinho para vocês, né? Esse quadrinho é super importante, que eu trouxe para vocês terem uma noção do que é ápiga. É muito, muito utilizado na neonatologia, né? E também um pouco usado na pediatria, certo, pessoal? O que é que acontece? Nosso sistema é o seguinte: sistema de pontuação de ápiga, sinal vital, frequência cardíaca. Aí você vai lá e coloca ausente, né? Nesse quadrinho sempre vai existir no prontuário de cada paciente, que a gente sempre coloca. Número 1, lenta ou baixa, acima de 100, ou maior que 100. Esforço respiratório, ausente, lenta, regular, bom, choro, chorando sem chorar, movimentando sem se movimentar. Tem RNs que pouco se movimentam, tem poucos RNs que pouco choram. Criança, né, chora bastante. Então, é esse processozinho que eu coloquei, esse quadrinho, para vocês terem uma noção, ok? Esse quadrinho vocês têm que avaliar também, que é bom para a enfermagem, porque a gente tem um controle de cada RN. Aí eu coloquei aqui para vocês, cuidados imediatos ao RN. Então, vamos lá. Essa escalazinha que eu fiz de ápiga, vocês vão ter uma noção de como avaliar cada bebê. A escala de ápiga para avaliação é o seguinte: respiração, choro, né? Se ele está respirando bem, se ele está chorando normalmente, como qualquer criança, qualquer bebezinho chora, ele está normal. Reflexos, irritabilidade. Tem bebês que ficam extremamente irritados. Eles se mexem bastante, se batem bastante, precisam de contenção. Outros bebês já não choram tanto, já não se irritam tanto, então são bebês mais tranquilos. Pulso, frequência cardíaca, coloração da pele, do corpo, das extremidades. Por que coloração da pele e das extremidades, pessoal? Pelo seguinte: existe um processo na pediatria e na neonatologia que bebezinhos, eles desenvolvem icterícia. Então, cabe a nós ficar atentos para os bebezinhos ictéricos, como pontinha do nariz, extremidades, a testa, queixinho, e isso desenvolve a icterícia. Para podermos avaliar e passar para o pediatra que esses bebezinhos precisam de um pouco mais de luz e radiação. Vamos lá.
Cuidados imediatos ao RN. Pinçamento e questão do cordão umbilical. Mais ou menos 1 minuto após o nascimento. Esse é o nosso percurso, né? O nosso tempo. Desprendimento da placenta, pressão circular fetal. Grampear 2 a 3 centímetros do abdômen. Quando lá o obstetra, pessoal, estiver falando para vocês assim, ó, vamos grampear o cordão umbilical deste bebê. 3 minutinhos, 2 minutinhos no máximo. Então, cabe a vocês, técnicos de enfermagem ou enfermeiros que estiverem na sala de parto, saber que tem um espaço entre o abdômen do bebê e o grampeamento. Porque esse cordão, ele vai cair, né? A gente sabe que tem os cuidados que a gente tem que passar para toda a mãe, para quem vai cuidar desse bebê. Então, esse grampeamento é super importante. Na hora que você for grampear, dá um espaçozinho de 2 centímetros, 3 centímetros, para não encostar no abdômen da criança, ok? Vamos lá. Cortar com tesoura ou bisturi estéreo 1 centímetro do grampe, 2 centímetros do abdômen, realizar curativo com álcool a 70%. Pessoal, eu informo a vocês e peço clarecidamente, eu como enfermeira de neonatologia, que cuide de bebês e de crianças, que mães, vocês vão passar para a mãe de vocês, para os amigos de vocês que têm bebês, não coloquem nada a não ser álcool a 70%. Não façam curativo com... Tem umas pessoas que botam curativo em cima, um esparadrapo. Isso irrita a pele da criança, isso dá dor para eles, infecciona. Botam moeda. Eu já tive pessoas, famílias minhas mesmo, do meu convívio, que pegaram e botaram uma moeda em cima do umbiguinho da criança. Gente, isso não tem necessidade. Precisa só dos cuidados básicos. Tu deu banho, lavou, secou e botou álcool 70%, ele vai cair normal. Cai, depois que ele cai, cicatriza e fica com um umbiguinho da criança normal. Não precisa mais de nada. Vamos lá. Tá vendo aí? Eu trouxe uma imagem para vocês, né? Do Gramp, né? Que vocês devem conhecer, todo mundo que tem bebê em casa ou que tem algum filho, algum primo, algum parente. Todos eles vêm com esse grampinho, ok? Credilização. Instala-se uma gota de nitrato de prata de 1% nos olhos, na vagina ou no pênis do RN, a fim de evitar oftalmia concócica, transmitida verticalmente. Gente, a gente sempre coloca esse nitrato de prata, certo? Isso é um procedimento rotineiro da neonatologia e também na sala de parto. Recomenda-se pomada de tetraciclina de 1% com a mesma eficácia, segurança e baixo custo. Credilização e cuidados. Remova a cada 3 dias a solução. Proteger da luz, 1 gota por olho ou 2 por genitália. Limpar com gaze seca o excesso com nitrato de prata causa dor, provocando o fechamento dos olhos do RN. A técnica deve ser feita após ter mostrado a criança para a mãe. Gente, nunca leve um bebê ou um RN ou uma criança que acabou de nascer de perto da sua mãe sem você mostrar para ela o rostinho do seu filho. Isso é super importante. Toda mãe vai querer ver o rosto do seu filho por alguns segundos, mesmo que isso requer um pouco mais de atenção da enfermagem. Porque essa criança pode broncoaspirar, ela pode ter uma cardiopatia, ela pode ter vários processos, mas que isso custa muito para sua mãe ver o rostinho do seu filho pelo primeiro momento, ok? Vamos lá. Identificação do RN consta de 2 etapas. Colocação de pulseiras plásticas, pulseiras idênticas são colocadas na mãe e no RN. Deverá constar nome completo da mãe, registro hospitalar e o número da pulseira. Gente, tem que sempre lembrar que o número da pulseira da mãe tem que constar na pulseira do filho, porque já teve várias trocas em hospitais. A gente já teve exemplo de mães que sequestraram o filho dos outros por conta dessa pulseira. Essa pulseira nos dá uma orientação, nós como do grupo de enfermagem, para saber que aquela criança é daquela mãe e que aquela mãe pertence àquela criança. Então, é atenção redobrada.
certo? Vamos prestar atenção nisso. Impressão plantar. Por se tratar de um documento legal de maior importância, deve ser realizado com cuidado, já que borrões de tinta impedem a clara visualização das linhas plantares, utilizado a identificação. Identificar o RN com pulseira própria, registrar na ficha do RN sua impressão de plantar e digital do polegar direito da mãe, preencher a declaração de nascido vivo. Esse preenchimento que eu falo aqui, pessoal, é mais do enfermeiro padrão. Então, esse enfermeiro é que é responsável por essa parte. De impressão, de implantar, digital, polegar direito da mãe, esse processo de declaração de nascido vivo, isso faz parte do grupo de enfermagem, mas que também requer do enfermeiro padrão. Um dos partos múltiplos à ordem de nascimento deverá ser especializada nas pulseiras através do número 1, 2, 3, após o nome da mãe. Se tiver gêmeos, trigêmeos, a forma que cada um vai saindo, vai se colocando 1, 2, 3, aí sucessivamente. Remover resíduos de sangue, mecônio com água morna. Nada de pegar um RN e colocar ele embaixo do chuveirinho com água gelada. Pelo amor de Deus. Um RN não necessita levar um choque térmico assim que nasce. Lá na neonatologia, na sala de parto, pessoal, tem um chuveirinho que tem uma temperatura ambiente. Você vai colocar ele lá, ele vai tomar os primeiros banhos, os primeiros cuidados com a água morna. Jamais vocês peguem e botem temperatura do chuveirinho para água quente, porque pode queimar a pele dessa criança, ok? É uma atenção que eu chamo de vocês. Proceder à credencialização instalando em cada olho uma gota de nitrato de prata de 1%. Administrar vitamina K1, né, Canecon, de 2 mg VO para RN de termo, sem patologia. E 1 mg IM de prematuros. Para RN de patologias, manter RN em decúbito lateral ou ventral. Nada de vocês colocarem um RN de bruço. Porque nos primeiros momentos ele não vai ter defesa, ele não vai saber se defender. Ele não vai ter uma movimentação de braço, de perna, nem de nada, pessoal. Então vocês têm que ter esse cuidado. Viu? Colocar ele sempre em decúbito lateral. Exames físicos. Normalmente realizado pelo neonatologista a fim de identificar a presença de malformações e a vitalidade. Quer dizer, essa malformação, se ele tem a caixa craniana com alguma deficiência, membros superiores, membros inferiores, cardiopatia, cardiorrespiratória, se ele está com probleminha de abdômen, se ele nasceu com a deficiência, se ele não nasceu, isso aí cabe ao pediatra, né? Ele vai fazer as primeiras consultas, os primeiros cuidados desse paciente, ok? Vamos lá. Análise da placenta de coleta de exames realizada pela enfermeira e neonatologista, com especial atenção para áreas de deslocamento, classificações e inserção do cordão umbilical e vasos. Aproveita-se para colher da placenta os exames necessários e da rotina. Nós já fazemos esse controle em relação à placenta da mãe. Preenchimento das fichas. As fichas serão preenchidas com dados completos referentes a pré-natal, parto, condições de nascimento, assistência prestada à identificação, dadas que constam na declaração de nascidos vivos. Isso aí cabe tudo do enfermeiro padrão. São aqueles prestados na unidade de internação pediátrica ou alojamento de conjunto, que hoje existe o processo das mães canguru, né? Sabemos que tem a casa da gestante, a casa do parto. Alguns hospitais já estão aptos a receber essas mães para ficarem em um processo de parto normal, parto natural, nas casas de gestante, aquelas mães que não têm condições financeiras. Mas as que têm condições financeiras requer mais uns cuidados, né? Como qualquer uma mãe. Mas sabemos que esses alojamentos são especificamente para aquelas mães que não têm condições financeiras, ok? Curativo de coto umbilical, realizado com solução antisséptica de 70%,
aplicada no cordão, como eu falei antes para vocês, para ajudar e evitar a infecção de trato neonatal. Este processo acelera a secagem e redução da possibilidade de infecção do coto. O coto umbilical cairá por si mesmo, geralmente entre o 5º e o 12º dia, ok? Medidas antropométricas: peso vezes altura, frequência respiratória, frequência cardíaca, cianose, hiperemia, palidez, icterícia, pectias e edema. Manter aquecimento. Eu coloquei um quadradinho aí para vocês terem noção, para você entender que o manter aquecimento em um RN é de super importância, ok? A primeira urina produzida por um recém-nascido é concentrada e frequentemente contém substâncias químicas, denominadas uratos, que podem dar às fraldas uma coloração rosa, que não devem ser confundidas com o sangue. Deve ocorrer nas primeiras 24 horas. Vocês também têm que alertar, vocês como técnicos de enfermagem, alertar os pais para esse cuidado. Tem pais que se apavoram, né? Quando vê essa coloração na fralda da criança, eles entram em pânico. Ah, porque meu filho está urinando sangue ou está defecando sangue. Não. Isso se torna no processo da tomada de medicação que estes RNs tomaram, né? Alguns procedimentos de enfermagem, e é curto tempo, é 24 horas, mas tem pais que se apavoram, ok? A primeira evacuação consiste no mecônio, substância negro esverdeada e viscosa, que é, contudo, do intestino formado duração de gestação por secreções digestivas do fígado, pâncreas, intestino fetal, líquido amniótico, deglutido e células intestinais. Todos os recém-nascidos devem eliminar o mecônio nas primeiras 24 horas após o nascimento. Por isso que quando os pais ou as mães, quando vão trocar, ou familiares, quando vão trocar a fralda do neném, falam assim, ah, porque ele está com as fezes muito escuras ou está muito esverdeada. Não, isso é parte do mecônio, do processo da gestação, da placenta, do líquido amniótico, que a criança está expulsando em menos de 24 horas. Então, ele tem que passar por esse processo, certo? Para poder começar a fazer as suas necessidades fisiológicas normais, seu intestino começar a funcionar em meio ambiente normal, sem estar na placenta, ok? Durante os primeiros dias de vida, o recém-nascido normalmente perde 5 a 10% do seu peso ao nascimento. Este peso é rapidamente recuperado à medida que ele começa a se alimentar. Então, a alimentação dele é super importante, que é a amamentação que eu vou entrar no próximo bloco com vocês. Vou falar sempre na amamentação, que é muito importante. Imunização com BCG. Realiza antes da alta hospitalar, se o RN apresentar peso igual ou superior a 2 kg. Postura. Nas primeiras horas após o nascimento, todo o RN mantém-se encurvado, com os membros superiores refletidos. Cabeça. Apresenta a cabeça grande em relação ao corpo. PC 32 e 35 centímetros. PC ou maior que 2 centímetros, ok? Matrizes avermelhadas podem ocorrer causado por ajustes de níveis centrais de oxigênio ao ambiente extrauterino. O crânio tem 6 ossos, né? Primeiro frontal, o segundo occipital, 2 parenterais e 2 temporais. Frontonela, na anatomia humana, é o espaço macio e membranoso que se separa dos ossos do crânio dos recém-nascidos, que chamamos no popular moleira, né? A moleirinha da criança. Fotonelas são espaços cartilaginosos quadriláteros encontrados na cabeça através da palpação. As principais são bregma ou bregmática ou interior. Se fecha por volta de 18 meses. Né? Por isso que nós, enfermeiros, médicos, pediatras, temos tantas preocupações com a cabecinha da criança. Porque é tão molinho o espaço, né? O pescocinho é molinho, a cabeça é molinha, a criança fica assim, né? Nesse processo. Se é o pai ou a mãe
não começa a arrumar o pescocinho da criança, evitar que ele caia, evitar que alguém derrube esta criança, ele é uma criança saudável. A partir do momento que a criança começa a se desenvolver, começa a se mexer muito, né? Ele começa a se agitar, abraça, chora, essa moleirinha, você percebe que a parte do frontal fica assim, né? Você sente que ele vai oscilando. Aí muita gente tem a mania de fazer assim, né? Vamos passar a mão na cabeça da moleirinha desse menino para ver se fecha mais rápido. Isso não existe. O que existe é o seguinte, é o processo do tempo que ela requer para fechar totalmente a caixa craniana dessa criança. Então, eu trouxe algumas gravuras para vocês vão dar uma olhada no estudo de vocês, certo? Aqui eu não vou especificar cada um, mas aí vocês vão dar uma olhada. Tem bem falando sobre a fontanela, que é as placas, na placa da frente, né? E a parte de cima, como ela é aberta, como ela está fechadinha. Então, vamos lá. Exames físicos do recém-nascido. Captis succedaneum, edema dos tecidos moles do couro cabeludo. Existe um processo do couro cabeludo que cada criança tem, né? Começa a descamar. E os pais começam a dizer, ah, meu filho está com caspa, mas não é. É um processo de descamação natural da pele do couro cabeludo. Hemorragias gauleal. Ultrapassa o limite de suturas mais graves. Né? Isso aqui é um processo da neonatologia, que as hemorragias a gente fica persistindo em não conter em cada criança. Hematoma, hemorragia com acúmulo de sangue entre o periósteo e o osso. Né? A parte da caixa craniana você começa a ver uma parte mais esvermelhada, uma parte mais quente, com edema. Então, isso requer os nossos cuidados. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, tá vendo? Hemorragia galeal, que é a parte que forma uma bolha sanguínea, né? Encéfalo-hematoma, como se fosse um galo, né? Que a gente chama de galo, no popular. É uma bolsinha de sangue, certo? Vamos lá. Face. Todo RN pode apresentar a face edemasiada, como manchas em consequência do trabalho de parto, regredindo espontaneamente. Face assimétrica. O RN pode apresentar face desigual devido a uma posição defeituosa na vida fetal. Mílio facial e sebáceo são pequenos pontos brancos provocados pela obstrução dos poros localizados na região frontal e nasal. Primeiro mês de vida, pessoal. Estrabismo. Estrabismo que a gente fala é dos olhinhos. Os olhinhos nascem um pouquinho coladinhos um do outro, olhando sempre para o lado lateral. É devido à imaturidade do sistema nervoso, nervo óptico imaturo, o RN não consegue coordenar o globo ocular, podendo persistir até o 6º mês. Olha aqui, pessoal, uma foto de uma coisinha mais linda, do bebezinho que requer também cuidados para os pais não estarem beijando a sua face, sempre passando, principalmente os pais, né? Pais que têm barbas e começam a beijar a face da criança, começa a aparecer um monte de brotoeja e o rosto da criança fica sempre grosseiro. A pele, verniz cavernoso, secreção normal da pele rica em glicoproteínas, colesterina, ferro e albumina, caracterizada por uma película lipoide, a qual se atribui propriedades imunitárias, facilita a passagem do feto na hora do parto e é a sobrevida da pele, reabsorvida pela pele nas 48 horas após o parto. Eritroedema neonatal, variação e coloração da pele que vai desde a rosa ao vermelho intenso, causa eritrócitos periféricos. É uma concentração de eritrócitos muito grande na relação entre o rosa e o vermelho. Aí tá aqui, pessoal, para vocês verem. Tem crianças que nascem com essa manchinha e os pais, pronto, meu filho está doente. Meu filho tem uma mancha no bumbum. Não, a forma que essa criança vai crescendo, que esse bebezinho vai se desenvolvendo, essa mancha vai ou desaparecendo, ou ela vai subindo gradativamente, né? Ela não vai desaparecer no momento, mas ela vai saindo, se perdurando durante o processo de crescimento desse bebê. Pele. Icterícia fisiológica. Surge após 48 horas e tem como causa imaturidade das células hepáticas. Hemólise exagerada. Eritroblastomas imaturos. Terapêutica e fototerapia.
A fototerapia é um processo assim que a gente sempre fala para as mães que eu prefiro mandar as crianças tomarem sol de 6 da manhã às 8 da manhã. Mancha moncólica é uma mancha de forma irregular, de coloração azulada, localizada na região lombo-sacral, sacro glúteo, desaparece por volta dos 10 anos. É mais comum na raça negra ou descendentes. Aqui, pessoal, essa mancha avermelhada, né? Ela sempre aparece nas crianças, mas ela tem um processo mais longo de desaparecimento. Essa mancha, ela perdura algum tempo, né, para cada criança. Conforme ela vai crescendo, tem delas que conseguem desaparecer totalmente. Tem delas que perduram para a sua vida inteira, ok? Por mais que ela diga que é por 10 anos. 40 minutos. Pele. Descamação fisiológica. Surge nos primeiros dias. Descamação de grandes retalhos. Mais comum no abdômen, mãos e pés. Lanugem. São pelos longos, finos e ralos, localizados na face, orelhas, dorso, membro superior, membro inferior, desaparecimento por volta de 1 mês. Orelhas. Observa-se forma, tamanho, simetria, implantação, papilomas pré-auriculares. A acuidade auditiva pode ser pesquisada através da emissão de um ruído próximo ao ouvido e observar a resposta do reflexo coleopalpebral, que se pisca os olhos. Tem crianças que fazem esse teste da orelhinha e eles pegam um chocalho de boi, né? Boi, cavalo, sei lá como é que chama, e fazem aquele barulho bem forte perto do ouvido da criança. A criança se espanta, ou se ela não se espantar, ou ela mexe o olhinho. É um sinal que ele está com uma boa audição. Vamos lá. Nariz. Observar a forma, permeabilidade mediante a oclusão da boca e a cada narina separadamente ou a passagem de uma sonda pelas narinas. A presença de secreção e sorosaglinolenta. Isso é uma secreçãozinha que nasce, que vem com RN, lateralmente. Eles começam a expulsar essa secreçãozinha, essa sorosag, quando o bebê fica muito tempo sem proteção de calor. Ele começa a ter um ressecamento, começa a sair a secreçãozinha, uma secreçãozinha como se fosse aguinha, né? A gente chama de uma coloração límpida. Mas é esse processo que o RN consegue botar pelas narinas. Após a secreção e limpeza da sonda. Ok? Boca. Observar a conformação do palato, a presença de fenda palatina, da fissura labial, né? Lábio leporino, que a gente chama o lábio leporino, é aquele com aquela aberturinha, né? Que tem a abertura do palato. Geralmente a gente sabe que quando a criança nasce com defeito na formação da boca, ela tem cirurgia por ronda do palato. Dá um tempo de vida, né, para essa criança, apesar de passar algum processo. Se ele for um RN prematuro, a gente sabe que ele vai demorar um tempo a mais, né, para poder fazer esse tipo de cirurgia, mas que hoje é apta a qualquer situação e a qualquer família que de baixo custo, ou de famílias também que tenham condições de fazer imediatamente. Certo? Visualizar a vulva e avaliar o tamanho da língua. Ok? Pescoço. Curto com mobilidade, por volta dos 3 meses, a sustentação. Né? Por isso temos cuidado com o pescocinho das crianças, para não ficar igual tartaruga, pessoal. Um balancinho, e faz aquele balancinho, e a criança vai perdendo a ficção do pescoço, né? Ou tem pais que seguram a criança. Deixa eu mostrar só aqui um pouquinho para vocês. Esse bebezinho aqui. Pronto. Segurar, se você segura o pescocinho do bebê, né? E faz esse movimento. Aí a criança fica. Você segura ele assim, ele fica. Aí o pai pega e joga assim. Vem a mãe, pega ele e joga assim. A criança não pode ser pegada de qualquer jeito. Você tem que pegar ele lateralizado, né? Quando a criança é recém-nascida, quando ele é pequenininho, ele não precisa estar o tempo todo no braço da mãe com o pescocinho lateralizado. Por quê? Com o tempo, o pescoço, como ele é sensível, ele está em formação, ele vai pegando o movimento do braço, do pescocinho e fica assim, ó. O pescocinho de lado. Então, sempre é importante trocar a criança de posição segurando dessa forma. Segura a criança, o ORN, pela cabeça, que dá sustentação no pescoço, ok? Vamos lá.
Tórax. O tórax do recém-nascido é cilíndrico. Uma simetria pode ser determinada por malformações do coração, pulmões, colunas, arcabouço costal, né? Isso é uma formação do tórax de cada um. Tem o tórax de pombo, o tórax de abdômen estendido, tórax com pouca absorção dos pulmões. Isso aí requer do pediatra para avaliação. Pulmões. A respiração é abdominal quando predominante, torácica e com retração indica dificuldade respiratória. Isso acontece muito nos prematuros. A frequência respiratória média é de 40 movimentos por RN, a termos e até 60 no prematuro. Os movimentos serão contados durante 2 minutos, o indivíduo, o total por 2. Nós sempre dividimos por 2. Por quê? Porque ele é pequenininho e o nosso tempo de contagem é tão curto que a gente não tem tempo para estar fazendo essa contagem inteira. Então, dividimos por 2. Cardiovascular. A frequência cardíaca varia entre 120 a 160 batimentos por minuto. O coração de um RN bate aceleradamente. É normal. Então, a gente tem que estar em observação se ele passa desses 160, ok? A presença de sopro em recém-nascidos é comum nos primeiros dias e pode desaparecer com alguns dias. Não desaparecendo, cabe ao pediatra ser avaliado esse bebê e esse RN. Abdômen, dispersão, abdômen flácido. Né? É um abdômen que você movimenta, faz a sucção do abdômen infantil e ele começa a ficar mole. A distensão abdominal pode ser devida à presença de líquido, visceromegalia, obstrução de perfuração intestinal. Gente, a perfuração intestinal é uma complicação que o RN tem na hora do parto. Às vezes, um descuido, né, ele tem uma perfuração da costela, de qualquer órgão desse, o bebezinho entra em processo cirúrgico por perfuração de abdômen, viu? Então, a gente tem que estar sempre atento, o RN tem que ter vários cuidados. N cuidados para a gente não ter erro, não ter nenhum erro com eles, porque eles são muito, muito sensíveis. Genitália, masculina. A fimose é fisiológica ao nascimento. Feminina, pode haver secreção esbranquiçada nos primeiros dias, isso tudo é normal. Exame neurológico. O exame neurológico compreende a observação da atitude, reatividade, choro, tônus, movimentos, os reflexos do recém-nascido. Esse exame neurológico a gente avalia muito, pelo menos a gente da neonatologia, pelo choro, movimento dos braços inferiores e superiores, ok? Aqui está uma mostra para vocês de uma gravura de um trabalho, né? Que eu trouxe só para vocês avaliarem. E aqui eu trouxe uma mensagem que eu gosto muito da minha área da neonatologia, pelo seguinte: a lua a subir no céu, o vento sopra no mar. Eu doidinho para nascer, não fosse o momento para parar, tinha pressa de nascer. Minha mãe queria te ver, queria beijar o teu olhar, tinha pressa de nascer. Não me canso de te olhar. Que trabalho teve esta equipe para poder aqui estar. Sou tão pequenino, mal ouvem o meu respirar. Venho da terra, do sono trago o amor para te dar. A lua que subiu no céu, o vento sopra no mar. Eu doidinho para nascer, não fosse um momento para parar. Isso de Maria Rita Pietra. Por quê? É uma mensagem linda. É uma mensagem linda porque a criança não pede para nascer, né? O bebezinho está lá, na barriguinha da mãe, na gestação tranquila, mas ele precisa nascer. E para ele poder chegar neste mundo, precisa de uma grande equipe. Muitas vezes a equipe de enfermagem que é sofrida, de um pediatra, de um ginecologista, de um obstetra, né? Então precisamos de uma equipe montada para receber esse bebê. E cabe a nós que estamos aqui do lado de fora da gestação, fazer com que essa criança nasça da melhor maneira possível. Nós, vocês como técnicos de enfermagem, eu como a enfermeira, que faço parte da enfermeira do grupo padrão, vamos dar conforto e qualidade a essas crianças.
certo? Eu trouxe aqui esse bebezinho para vocês avaliarem o seguinte. Para aspiração desse bebê, vocês têm que colocar esse bebezinho sempre lateralizado, certo? Ele é um bebezinho, né, de coisa, a gente não consegue fazer tudo. Então, ele tem que estar lateralizado na hora que vocês colocarem ele no berçário. Ó, ele precisa ficar assim. Na hora do banho, não precisa botar o bebê assim, debaixo do chuveiro. Vocês têm que pegar aqui, deixa eu ver se eu pego a melhor posição para vocês. Ó, vocês pegam na orelhinha, certo? Vocês vão pegar aqui dos dois lados, que eu não consigo, a minha mão não estava conseguindo pegar aqui. Vai fechar a orelhinha e a água vai cair sobre ele. Não necessariamente que o chuveiro caia direto no bebê. Vocês vão lentamente, vão lavar parte do crânio, não tira todo o excesso, certo? Lava ele todinho, seca, enrola e coloca ele lateralizado. Por que lateralizado? Porque ele consegue tirar toda a secreção depois para manter esse equilíbrio do bebê, ok? Na hora da aspiração, que é super importante, pessoal, eu estou falando rapidinho para vocês entenderem, certo? Mas vocês vão ter aula prática e na prática vocês vão ver melhor. Vão aspirar a sonda girando, sempre na parte circular. Por que circular? Porque o bebê não precisa ficar, vocês não precisam aspirar a boca do paciente lateral, não. Ele vai vir, vai aspirando lentamente, passa embaixo da linguinha do bebê, na parte de cima do palato duro e vão aspirando lentamente porque ela vai saindo. Sai parte do mecônio, né? E uma parte do líquido amniótico desse bebê. Depois de aspirado, tomado o banho, aí você vai colocar a roupa do bebê, que essa mãe trouxe para o hospital, né? Para a hora do parto, e lateralizado você coloca ele no berçário. Se ele for um bebê prematuro de menos de 1 quilo, aí os cuidados são maiores. A respiração dessa criança é um pouco mais lenta, ele é um pouco mais desgastado, ele fica um pouco menos agitado, então, bem rapidinho, um banho, veste a roupinha, ou então a gente não usa roupa na neonatologia, nem na incubadora. A gente usa só fralda. Então, botou o nitrato de prata, colocou a fraldinha, limpou o paciente, coloca ele no berçário e deixa ele quietinho. Certo, pessoal? Então, tá aqui a minha dica para vocês. Dicas de neonatologia. Espero que nas práticas vocês usem bastante, né, dos tutores de vocês. Por quê? São os tutores que vão colocar vocês no mercado de trabalho. Eu sou apenas uma orientadora, né, passando para vocês um pouco do conhecimento, um pouco da neonatologia, e eu espero que vocês estudem e venham para a prática, né, com todo o gás, com todo o gosto, de aprender, porque a neonatologia é um espaço lindo. É a parte mais linda do ser humano, porque a gente está se renovando, a gente está aprendendo a viver, certo? Então, chegou aqui o meu pedido para vocês, o meu agradecimento, né? Essa foi a minha aula do conceito de neonatologia. Nas próximas eu vou entrar mais a fundo sobre amamentação e uma série de coisas de RN, tá bom? Obrigada e até mais. Beijo, pessoal!